Durante 5 longos anos, essa família foi assolada pelo monstro da pele macia. E quando o perigo se torna iminente de novo, até onde você estaria disposto a ir para proteger sua irmãzinha? Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção. Alô, oi. Eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy digital. o seu terceiro pai digital. E hoje nós vamos para terceira e última parte dessa série The Third Parent, ou como ficou conhecido no Brasil, Tommy Taff. Essa é a terceira parte, então se quiser ouvir o resto antes, os outros 2 vídeos vão estar linkados aqui embaixo no primeiro comentário. Guardei meu telefone, suspirando alto. Tinha acabado de falar com meu pai, Spencer. Ele me disse que não ia conseguir vir pro almoço de domingo na Stephanie. Ele parecia cansado, acabado. Mas ele meio que sempre soava desse jeito. E não tinha como culpá-lo. Eu sentia a mesma exaustão. A gente carregava tudo aquilo há anos. As memórias. O pesadelo que passamos. Ele me disse que a mãe queria sumir, ir pras montanhas por um tempo. Ela não estava bem esses dias. E a noite piorava bastante. Revirando na cama, olhares apavorados para a porta. Pro meu pai e eu, a passagem de tempo não foi suficiente para apagar todo o nosso medo. De todos nós, Stephanie parecia ser quem estava melhor na fita. Bem casada e os gêmeos já tinham quase 3 meses agora. Ela deu o nome deles de Jack e Jill, porque achou que seria fofo. E era mesmo. O marido dela, Lewis, era um cara legal. Ele sabia cuidar bem da família. E eu tava sentado na escuridão do meu apartamento, encarando o relógio. Já era quase 11 horas. Pensei em dormir, mas decidi servir uma dose de rum. E desci o copo sem nem pensar. Depois eu fui mijar e ouvi meu celular tocando. Era Stephanie, porque ela ligaria tão tarde, pensei. E imediatamente fiquei alerta. Alô, Sté? Um momento de silêncio. Algo encostando no microfone. Matt, tá tudo bem? Matt, ele tá aqui. Meu coração acelerou. Medo de repente me rodava. Eu fiquei em pé na escuridão com o telefone ainda na orelha e olhos arregalados. Não. Jesus Cristo, por favor, não! Ainda não! Imediatamente tentei ligar pra ela, mas caí na caixa postal. As minhas mãos tremiam e eu tomei mais um shot de rum. Eu comecei a andar sem rumo, tremendo no escuro, com a mente espiralando. Esse era meu maior medo. Era muito, muito cedo! Porra, caralho, merda! Colapsei no sofá. Tentei ligar pra Stephanie de novo. Tocou 2 vezes. Sté, você me fala exatamente o que tá acontecendo. Você tá bem? Jesus, Stephanie, por favor, só me fala se você tá bem. Olá, Matt. Faz um tempo, não é? A memória me atravessou como um vento gelado, se retorcendo pelas profundezas da minha mente e rasgando todo o horror que eu já tinha passado. Billy atacou meu estômago e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Matt se desespera, sentindo o vômito na garganta, correndo as mãos pelo cabelo como garras. Ele não parava de tremer. Seriam mais 5 anos. Ele pegou a chave do carro e estava determinado a não deixar que acontecesse novamente. Já estacionado, ele nota que a casa da irmã está com todas as luzes acesas, mas as cortinas abaixadas e nenhuma movimentação aparente. Mas qual era o plano? Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu não ia deixar a família dela sofrer como a nossa sofreu. Mas e quanto ao Lewis? Ele não tinha a menor ideia do que estava rolando. E ele lutaria. A garganta seca e a sua cabeça girando. Uma voz dizia constantemente para que ele simplesmente voltasse para casa.
E o pior é que Matt não tinha ideia do que fazer. Ele bate a porta e soa como um disparo no meio da noite. Não havia som algum que se pudesse ouvir através da grossa porta de madeira, quando, de repente, todas as luzes se apagaram. Matt se desespera. Ele bate mais na porta e grita pelo nome da irmã. Então, escuta o som do ferrolho e a porta se abrindo com um estalo. Um par de olhos azuis brilhava na escuridão, cintilando como cristais de fogo. E com uma voz macia... Um pouco tarde para uma visita, não acha, Matt? Matt encarou os olhos azuis queimando, e ao ouvir seu nome saindo daqueles lábios falsos, derrubou todas as suas estruturas. Cadê a Stephanie? E os bebês? Cadê o Lewis? Estamos todos aqui, nos conhecendo melhor. Lewis não foi muito receptivo. O que você fez? De repente, as luzes da casa se acenderam novamente, e os olhos se derreteram formando um rosto, cabeça e corpo. Uma onda de horror atravessa Matt novamente, deixando seus joelhos fracos. Tommy parecia exatamente como eu me lembrava. Cabelo loiro curto, um pontinho saindo do seu rosto da onde deveria ser o nariz. Uma faixa sem divisória branca, aonde os dentes deveriam estar. E os olhos brilhantes azuis, tão intensamente que me intimidavam a me afogar. Sua pele perfeita, impossivelmente perfeita, brilhava, lembrando um plástico macio. Tommy abriu a porta totalmente e gesticulou para que eu entrasse. Veio ver sua irmã, não é? Mesmo sem entrar, ele pôde espiar para dentro da casa. A visão da cozinha. Lewis estava desacordado no chão, perto da mesa. Stephanie perto dele, chorando, agarrada a seu corpo imóvel. Quando ela vê o irmão, se desespera, com a voz trêmula pedindo socorro. Matt começa a chorar. Ele tenta passar por Tommy, mas é pego pelo ombro. Já viu sua irmã? Não há necessidade de se envolver. Tommy disse com mão de ferro. Matt implora para que ele deixe sua irmã em paz. É hora de ir, Matt. Tommy o empurrou para fora e Stephanie começa a gritar pelo nome do irmão. Matt tenta dar a volta em Tommy, pedindo desesperado. Mas Tommy o corta, agarrando pela garganta e batendo sua cabeça contra a casa. E sem soltá-lo. Seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância. A voz de Tommy queimava como carvão, mas seu rosto permanecia tranquilo. Eu te disse pra ir embora. Não piore as coisas para eles. Não é mais sobre você. Matt é solto e cai de joelhos na grama orvalhada. Tommy volta para dentro. A porta bate. As luzes se apagam. E os gritos começam. Matt volta para casa no escuro de seu apartamento. Termina aquela garrafa de rum. O sol já estava nascendo com tons suaves de rosa no horizonte. Ele não dormiu. Matt explica que provavelmente o tempo tinha amenizado as memórias da sua irmã. Ela era muito jovem na época. E dessa vez, ele tinha vindo pelos gêmeos. De repente, outra ligação. Matt já tinha perdido a noção do tempo e atendeu rapidamente quando viu que o contato era Stephanie. Alô, Esther, você tá bem? O que ele fez? Disse que tá tudo bem, você vir almoçar. Como a gente tinha combinado. O que ele fez com você? Ele tá alimentando os gêmeos. Tá tudo bem. Stephanie. Matt se levanta e vai jogar uma água no rosto. O rum já não parecia ter mais efeito. Ele dirigiu até lá e foi se sentindo cada vez pior. Não podia deixar Stephanie assistir sua família ser lentamente destruída. Quando bateu a porta, Tommy veio abri-la com um bebê em cada braço.
Olá, Matt. Bom vê-lo em horário mais apropriado. Entre. Só de vê-lo tão próximo das crianças, minha pele se arrepiou, meu estômago apertou. Mas eu fiquei de boca fechada. Passei por ele e ele fechou a porta com um chute atrás de mim, balançando os bebês nos braços e sorrindo para eles. Crianças lindas, não são? Onde tá minha irmã? Perguntei, sentindo o suor nas minhas costas como um fantasma. E quase com uma resposta, Stephanie desceu as escadas. Pele pálida, olheiras, mas nenhum sinal de violência. Só que eu sabia que Tommy tinha seus truques. O almoço tá pronto. Disse ela, sem tom e olhar morto. Stephanie foi para a cozinha e começou a fazer a mesa. Matt a seguiu, quando de repente notou. Lewis estava caído sobre a mesa, respirando alto. Um lado do seu rosto estava inchado, fazendo com que seu olho se fechasse. Vermelho escorria pela sua boca e um prato que estava bem abaixo. Pernas quebradas, canelas e calcanhares retorcidos no ângulo que fez meu estômago revirar. Assim que ele me viu, levantou a cabeça, deixando um fio de saliva e vermelho no canto da boca. Tire esse monstro da minha casa, sussurrou. Antes que eu pudesse responder, Tommy apareceu atrás de mim, aninhando os bebês. Stephanie estava tipo um zumbi, arrumando os pratos e pondo a mesa. Ela sentou-se do lado oposto ao marido. Jesus, Lewis. A gente tem que conseguir ajuda. Vamos, eu te levo pro hospital. Matt, Sente-se. E aproveite a comida que sua irmã tão amavelmente fez pra você. Seria terrível ignorar tal banquete. E como se para dar exemplo, Tommy sentou-se à mesa, os gêmeos ficando inquietos em seus braços. Ele tá precisando de ajuda, Tommy. não seja tão dramático, Matt. Eu vou levar ele pro hospital, inferno. Imediatamente me arrependi daquela agressão repentina. A gasolina em meu peito se apagou instantaneamente quando vi os olhos de Tommy brilhando encarando os meus. Sem dizer nada, Tommy levantou-se, entregou Jill para Stephanie, que ficou feliz em pegá-la. Os olhos dele nunca deixaram os meus. Tommy pegou Jack e foi para a pia. Ligou o triturador de alimentos. Horror arranhava meu cérebro como uma locomotiva em alta velocidade. O som alto das lâminas preenchia a cozinha e afogou minha vontade de lutar, substituindo por um cuidado furioso. Lewis grita para que ele se afaste, tentando se levantar, mas em seguida gritando de dor por causa dos ossos quebrados e carne retorcida. Tommy aproxima o bebê Jack, que agora chorava, da boca do triturador, com os olhos fixos em Matt. Tommy disse que seria apertado, mas ele provavelmente conseguiria colocá-lo ali dentro. Matt levanta a mão pedindo para que ele pare, mas Tommy continuava aproximando o bebê. O rostinho agora estava a poucos centímetros da boca do triturador. Só preciso de Matt. Talvez você precise de uma missão. Talvez tenha se esquecido como isso funciona. Stephanie estava agarrada a Jill, com os olhos esbugalhados, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Matt se desespera e ajoelha no chão implorando com a voz trêmula, lágrimas de terror em seus olhos, pedindo para que não machucasse Jack. Tommy avalia, então desliga o triturador e entrega Jack a Stephanie. Ele se senta à mesa e sinaliza para que Matt faça o mesmo, que não hesita dessa vez. Lewis provoca Tommy, fechando os punhos. Ele diz: "Eu vou te matar. Eu vou te matar, porra." Tommy avisa que a provocação não vai acabar bem, com a mandíbula tensa. Lewis responde mandando ele se fuder e cospe. Tommy se move como um raio e soca a cara do homem já abatido contra a geladeira. No rosto de Lewis ocorre uma erupção de sangue como uma fonte, e dentes quebrados colidem contra a superfície dura. Ele escorrega para o chão, deixando um rastro vermelho. Tommy o puxa pelos cabelos e arrasta até o forno. Enfia a cabeça de Lewis entre o forno e a porta. E sem hesitar, começa a bater nele com a porta do forno.
Novamente, Matt começa a implorar para que ele pare. A voz de Tommy soa como um trovão quando ele diz: é ele ou o bebê. Quem vai ser? Matt colapsa em sua cadeira, com olhos arregalados, corpo trêmulo, lágrimas, lábios tão dobrados em uma expressão de choro que ele não conseguia articular palavras. Os gêmeos uivavam em choro, e Stephanie estava agarrada a eles, experienciando ondas de terror. Os irmãos e os bebês suportaram aquele momento o quanto durou. Depois, Tommy se endireitou, respirando alto de esforço, e observou seu trabalho. Havia vermelho espirrado por todo o chão. Tommy ajeitou seu cabelo e sorriu, balançando a cabeça para o Matt como se falasse: olha o que você me fez fazer. Ele então virou-se para Stephanie e pediu os bebês, dizendo para que ela fosse limpar a bagunça de seu marido. Matt estava em choque, sem poder acreditar. Tommy arranca os bebês da mãe, que estava irresponsiva, e manda ela levar o marido para o porão. Ela questiona, chorosa, por que ele fez tudo isso. Tommy começa a aninhar os gêmeos e responde: Ele não era certo para esta família. Agora limpe. Tommy foi para a sala e direcionou Matt a segui-lo. Quando Matt se levantou, sua cadeira fez um som alto. Ele assistiu a irmã, que estava mentalmente abalada, arrastando o que restou do seu marido para o porão. Baba escorria no canto dos lábios dela, enquanto sussurrava pedindo perdão ao falecido. Ela estava quebrando. Matt se sentia num estado de sonho. Ele queria eliminar aquele monstro, mas parte sua sabia que não poderia. Isso só traria mais violência, mas ele tinha que dar algum jeito. Tommy pergunta se Matt estava bem e diz que está preocupado com Stephanie sobre como esse choque afetaria sua capacidade de cuidar das crianças. Ele pede para que Matt fique por ali por um tempo, para ficar de olho na sua irmã depois daquela tragédia. Os punhos de Matt estavam travados nas laterais do corpo e ele disse: Algum dia, alguém vai te deter. Cuidado, Matt. Só deixa minha irmã em paz. Sai da vida dela. Não posso fazer isso. Não com crianças tão lindas pra criar. É por isso que eu estou aqui tão cedo. Não podia mais esperar. Tinha que vê-los. Seus olhos brilharam. Que porra é você? Stephanie levou mais de 3 horas para limpar tudo. Depois, despencou na cama. Matt ficou e tomou conta das crianças. Ele ainda estava em desrealização, desenterrando aquele terror que passou anos tentando enterrar. Tommy coloca a mão no ombro dele enquanto Matt observava do segundo andar a sala de estar vazia. A luz do quarto de Stephanie ainda estava acesa. Tommy diz que ele deveria passar a noite com ela, para que sinta o calor de um homem a seu lado. Isso ajudaria ela a processar o luto pelo marido. Matt encara o rosto sem traços de Tommy, contemplando furar seus olhos. Mas ele só vai para o quarto da irmã em silêncio mesmo. Ele fecha a porta e se senta na cama. Stephanie estava coberta, encarando o teto com seus olhos vermelhos, pele pálida e olheiras pesadas. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada. Me deitei ao lado dela e desliguei o abajur. Depois de algumas horas, felizmente pude ouvir sua respiração suave de sono. Eu pensei, vou deixá-la ter algumas horas de paz. As horas mais profundas da noite passaram por mim e eu nem notei. Minha mente se recusava a desligar. Ideias de possíveis saídas circulavam a minha cabeça de forma exaustiva, como água circulando um ralo. Mas uma coisa que Tommy disse ficou ecoando na minha cabeça. Só preciso de um deles. Examinei essas palavras, pensando em cada possível cenário, e não gostei do que pensei.
Enquanto encarava minha irmã dormindo, mesmo em sono profundo, ela parecia em sofrimento. Ela não merecia isso. Não de novo. Não por mais 5 anos. Eu não podia assistir aquilo. Eu não podia deixar que acontecesse. Como eu poderia viver comigo mesmo se eu fizesse o que a escuridão estava me pedindo? Eu sabia como salvá-la. De qualquer maneira, você não pode continuar vivendo desse jeito, sabendo que a sua doce irmãzinha está quebrando. Eu cobri meu rosto na escuridão, sentindo as lágrimas. Que tipo de pessoa me tornaria? Em algum ponto aquela noite, eu percebi uma coisa na porta do quarto. Virei minha cabeça e vi Tommy nos assistindo pela fresta da porta. Seus olhos azuis iluminavam a escuridão, castando um brilho suave em seu rosto sorridente. Eu senti um arrepio e desviei os olhos. Horas depois eu senti o olhar dele me deixando. Eu acordei ao ouvir um grito. Eu não me lembrava de ter caído no sono. Ao olhar para a janela eu soube que já era tarde. Olhei para o relógio e eram quase 10. E a chuva lá fora se jogava contra a casa. O vento batia irritado contra as janelas. Outro grito me fez levantar da cama. Era Stephanie. Eu olhei para a cama vazia ao meu lado. Meu coração começou a correr. Eu saí o mais rápido que pude do quarto para o corredor. Tommy estava marchando escada acima, trazendo minha irmã pelo cabelo. Ela tentava agarrar nos punhos dele. Lágrimas corriam pelo seu rosto em agonia e choque. Ele pergunta quando ela irá aprender, e nunca para, sem desacelerar seu ritmo. Meu coração se arrastava para cima da minha garganta, e eu me senti enjoado no estômago. O que aconteceu? Tommy, solta ela! Ainda puxando minha irmã, Tommy chegou ao topo da escada. Ele me alcançou e me deu um tapa no rosto, me jogando contra a parede. Estrelas explodiram minha visão, enquanto eu balançava, ficando de joelhos. Me desculpa, eu não tava ligando pra ninguém. Stephanie gritou implorando, dizendo que não tinha ligado pra ninguém, enquanto Tommy a puxava pro quarto. A polícia não pode ajudá-la. Matt não pode ajudá-la. Apenas eu posso ajudá-la. Tommy rosnou. Ele jogou-a por cima da cama. Então virou-se para Matt. Fúria no seu rosto, queimando em seus olhos. Ele diz ao Matt que sua irmã precisa de outra lição, rosnando antes de fechar a porta com força e trancá-la. Matt tentou correr, balançando a fechadura e batendo contra a madeira, gritando e implorando. Lá de dentro ele pôde ouvir o som de algo quebrando, e os gritos de sua irmã pareciam chegar a um nível animalístico de histeria. Matt chorava e pedia para Tommy parar enquanto se jogava contra a porta chorando. Não abria e sua irmã continuava seus uivos. Ele se desespera sem saber o que fazer, sentindo seu coração pulsar violentamente no peito. Sua mente gritava: "Pare! Você tem que parar tudo isso!" Ele jogou-se contra a parede, sentindo as lágrimas enquanto repetia não. Em sua mente pensava que ela ainda tinha uma chance de sobreviver a essa praga. Apenas faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Enquanto ouvia os gritos da irmã ecoando, se chocando contra seu crânio, ele foi até o quarto dos gêmeos, com os punhos pressionados e o mundo borrado em seus olhos através das lágrimas. Lá dentro, os gêmeos estavam no berço, encarando o teto em confusão. Matt olha para eles, chorando, e pressiona a testa contra o berço de Jill. Ele coloca a mão para baixo e acaricia a bochecha macia da bebê. Seu rosto estava uma bagunça, todo catarrento em agonia e devastação mental. Ele se desculpa com a criança, em um sussurro, enquanto os gritos de Stephanie faziam sua força de vontade colapsar. Ele diz à bebê que ela não pode entender
a dor pela qual sua mãe está passando, pela qual ela ainda vai passar. Diz que ama os gêmeos, mas ele ama mais a própria irmã. Ele pega um travesseiro e coloca sobre o rosto da criança, até sufocá-la. Faz o mesmo com o irmão. E quando isso acabou, ele joga o travesseiro contra a parede, cai de joelhos e chora copiosamente pelo horror de seus próprios atos. Sua mente finalmente se partiu em dois e estava escorrendo de sofrimento e ódio a si mesmo. De repente algo o agarrou pela garganta e jogou-o contra a parede. Ele piscou e encontrou os olhos de Tommy em um rosto furioso. A criatura pergunta o que ele fez. Matt responde que está libertando sua família do sofrimento e acerta o rosto de Tommy Taff com seu próprio rosto. Sua visão escureceu, mas estava cego de raiva. Tommy uivou e trombou para trás, segurando o próprio rosto. Algo amarelo pingava de sua boca. Ele olhou para baixo e seus olhos se arregalaram. Eu sabia que podia sangrar, disse Matt limpando as lágrimas de seu rosto. Tommy volta aí para cima dele e pergunta furioso o que ele tinha feito às crianças. E rosnando, Matt responde: eu matei seu suporte de vida. Antes que ele respondesse de volta, Matt foi para cima, jogando seu corpo contra o dele, levando-os para a parede, com um baque estrondoso. No rosto de Tommy havia surpresa e dor, preenchida por uma fome insaciável. Matt o segura pelos cabelos e puxa seu rosto para o lado, enterrando os dentes na sua garganta macia. Tommy gritou enquanto Matt travava seu maxilar. Sua boca se preenchia com alguma coisa quente e pedaços de pele. Ele cuspiu tudo quando Tommy o empurrou para trás, cobrindo a garganta aberta com a mão. Seus dedos ficaram cheios daquele líquido amarelo que escorria por sua camisa e peito. Matt não queria dar tempo que ele se recuperasse. Ele agarrou um abajur e bateu contra sua cabeça, fazendo com que ficasse de joelhos. Usou o punho para acertá-lo no queixo, enquanto simultaneamente batia com a lâmpada novamente, acertando uma ponta diretamente em seu olho. Tommy uivou caindo contra a parede, ficando cada vez mais desesperado. Ele acertou com o punho novamente aquele buraco na garganta, summonando mais gritos de agonia que o preencheram, o acenderam. Ele levantou-se e chutou-o no estômago. Tommy tentou se arrastar até a porta, mas sentiu um pé contra sua espinha, fazendo com que ele se retorcesse e gritasse. Matt se abaixou e sussurrou com a sua voz venenosa: acabou pra você, Tommy, seu filho da puta. Mesmo em óbvia dor, ele se retorceu, seus olhos se queimavam com ódio. E com uma voz potente, ele disse: você não pode me matar. Existem outras famílias. Matt o puxa do queixo com as duas mãos e responde: mas não a minha. E puxa para trás o mais forte que pode. Os músculos se retraem e ele grita de novo. Grita e esperneia. O pescoço de Tommy deu uma volta para trás até que a pele de sua garganta rasgasse com um barulho doentio. Mas ele não parava, suando e enfiando os dedos naquela pele. Ele só parou quando ouviu a espinha de Tommy se quebrar, na base do pescoço. Então ele ficou imóvel. Matt colapsou no chão com os músculos ardendo e procurando por ar. Ele encarou seu corpo imóvel e começou a chorar novamente. Ele tinha conseguido. Ele tinha matado Tommy Taff. Uma onda de alívio e tristeza tomaram conta dele. Ele sentia frio e quente, pensando nas consequências de todos os seus atos. Eu levei Stephanie para o hospital e chamei a polícia no caminho. Eu disse a eles que um intruso tinha entrado nessa casa, assassinado Lewis e as crianças. Eu não esperei por nenhuma pergunta. Minha principal preocupação era levar minha irmã inconsciente para receber cuidado médico. Naquele dia, algo em mim se quebrou. Algo que nunca poderia se curar ou ser substituído. Uma sombra escura pairava sobre minha alma. Um lembrete horroroso
do que eu fiz para salvar minha irmã. Culpa e angústia eram apenas palavras comparadas ao que eu sentia. Eu não sabia por quanto tempo eu poderia viver com aquilo, mas eu sei que Stephanie vai viver, minha querida irmã. As notícias do fim das crianças abalaram até os ossos. Fiquei com ela por todo esse tempo, por essas longas noites no hospital, cheias de luto e tristeza. Eu disse a ela que tinha matado o Tommy Taff. Eu disse a ela que Tommy tinha feito aquilo. E era uma mentira que eu levaria para o meu túmulo, não importa o que aconteça. E mesmo que a tristeza me ameace, eu sei, lá no fundo, que Tommy tinha desaparecido de nossas vidas. Por causa de mim, por causa do que eu fiz. Nossa família vai terminar livre da sombra daquele monstro, Tommy Taff. Porra, pesou o clima total, eu não esperava isso. Sério, tipo, na minha cabeça, eu não lembrava de nada da parte 3. Eu acho que eu até cheguei a ler o começo, mas em algum ponto eu parei de ler, porque eu não me lembro desse final, eu acho que eu lembraria. Mas enfim, chegou o fim a saga. Eu gosto muito da história do Tommy Taff, porque pra mim ela é muito sobre trauma geracional, sobre como você precisa quebrar os ciclos viciosos da sua família que vão acumulando coisas uma em cima da outra. Tipo assim, o comportamento dos seus avós para com seus pais te afeta e vai afetar os seus filhos por causa de uma coisa que seus antepassados tinham mal resolvida. Eu acho isso muito louco, que comportamentos nos afetam de forma tão pesada. Eu queria muito saber qual foi a reação da Stephanie, por que ela tomou essa decisão, como era a relação dela com o marido, quais expectativas ela tinha para os filhos. Mas eu senti que essa creepypasta corta muito as personagens femininas, sendo que elas seriam um bom contraponto ao Tommy, que é uma figura masculina, autoritária e patriarcal. Mas assim, é só meu ponto de vista. É só eu que gostaria de ver mulheres? Tipo, porque a relação do Tommy como monstro é predar os filhos da família. Então ele tem uma relação direta com a necessidade de terem mães na família. Ou pessoas que geram. E elas foram apagadas. Tipo, a primeira parte se foca no Matt, depois no Spencer, depois no Matt. E cadê as mulheres, véi? A gente não sabe até hoje o que aconteceu com a mãe deles. Todo mundo especula que ela passou por um abuso violento, mas ninguém sabe o que aconteceu. A gente não sabe como ela se sente. A gente não sabe se ela sente culpa de ter gerado filhos. A gente não sabe o que rolou na cabeça da Stephanie e como ela se sentiu depois de tudo isso. Ela acredita que foi o Tommy? Porque, pensando na lógica do Tommy, por que ele faria isso? Sabe? Será que ela não tem nenhuma ponta de dúvida? Sei lá, achei que foi uma grande desoportunidade. Essa história poderia muito bem ter sido contada do ponto de vista da Stephanie, mesmo que o Matt fosse o protagonista. Tipo, o Matt diz que ela é a pessoa com quem melhor estava lidando com esse rolê. Tanto que ela decidiu ter filhos, mesmo sabendo que o Tommy poderia voltar. É impossível que ninguém da família falou pra ela: caralho, você é burra, isso vai dar uma merda do cacete. E eu acho impossível ela não se lembrar de nada. Eu vi algumas pessoas comentando nos outros vídeos de Tommy Taff que ele é uma metáfora pra abuso, como isso afeta as famílias e tal, e que na verdade ele era os atos do pai do Matt, né, o Spencer, que tava coisando os próprios filhos. Mas eu discordo completamente dessa teoria. Eu acho ela muito, muito rasa. Eu acho que, infelizmente, a parte de... ela é usada nessa história pra dar um peso extra e porque parece algo que o personagem faria. Mas, assim, eu também acho que não combina com ele. Sei lá, eu acho que o Tommy, ele tem jeitos tão mais sutis que ele não precisaria recorrer a isso.
Mas o fato que ele recorre traz uma camada extra de peso pra ele, ainda mais tratando-se de um adulto com crianças, né. Então eu acho que, tipo, mesmo que não tivesse isso implícito no texto, as pessoas tirariam de algum lugar que isso acontece. Uma coisa que eu gosto muito nesse final é que ele não se preocupa em contar pra gente o que o Tommy é, que tipo de entidade, da onde que ele saiu, quais os seus objetivos. Eu gosto de não saber tudo isso e aceitar que ele é só uma entidade maluca que afeta uma área muito X dos Estados Unidos, provavelmente. Enfim, tô muito curioso pro filme, pra como vai ser. Tô tentando manter minha expectativa baixa, porque quando acontece uma adaptação assim de creepypasta para filme, mesmo que o próprio autor ajude, não é certeza de que vai ser uma coisa boa, sabe? Porque a gente não sabe o quanto de que esse autor tem de liberdade, o quanto esse projeto tá fechado por motivos de marketing. Tem várias coisas envolvidas em fazer um filme que fazem ser impossível fazer simplesmente o que você quer, entendeu? Tem impedimentos de orçamento, do tipo de campanha do filme, do tipo de produção, às vezes impedimentos da própria equipe não ter conceitos tão claros, e só porque a pessoa é um bom escritor, não quer dizer que ela será um bom roteirista, porque são duas linguagens diferentes. E também a gente sabe que o formato creepypasta não se traduz diretamente para o cinema. O formato creepypasta é uma coisa para você ler sozinho no seu computador e ler por partes. Então não sei se isso se traduziria bem para um filme. Eu acho que uma série particularmente seria muito mais legal. Tipo assim, digamos uma série de 9 capítulos e fazer 3 focados em cada episódio do Tommy. Tô muito curioso pra ver como vai ser a caracterização do Tommy Tafius, porque ele é uma coisa que eu não consigo visualizar muito bem na minha cabeça. Ele é meio robô, mas ele também tem emoções humanas. E eu confesso que eu fiquei um pouco paia dele ter batido as botas. A história estabeleceu pra gente várias vezes que era impossível ele ir de Vasco. E fala, inclusive, que o avô do Matt, pai do Spencer, foi de caralho por causa disso. Então, assim, eu gostaria muito mais se no final da história falasse que, depois de um tempo, a Stephanie resolveu engravidar de novo ou adotou uma criança e eles escutam a campainha e acabasse assim. Porque eu acho que ele sempre volta, é uma tropa muito melhor. E também é meio preocupante até que ponto o Matt teve que ir, sabe? Isso meio que joga esse negócio do trauma geracional na casa do caralho. Que ele gerou outro trauma geracional pra consertar um. Sei lá, eu não sei como consertar esses problemas que eu tô dizendo, e eles não necessariamente são problemas, é só uma coisa pessoal minha. Então, é isso que eu achei do final da saga. A minha parte favorita é a parte 2, sei lá. No geral eu gosto bastante, mas eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu gosto de uma creepypasta que teve que recorrer a esse tropo do abuso pra chocar. Eu realmente acho que não tinha necessidade. Mas enfim, obrigado por assistirem. Se vocês quiserem assistir o compilado também, seria muito legal. E comenta lá, né, assistir as 3 partes e depois vem assistir o compilado quando sentir falta. Deixem aqui nos comentários com qual tática vocês tentariam exterminar o Tommy Tafius. Eu acho que eu lidaria com ele como eu lido com todos os meus traumas, eu só engulo e tento processar depois, porque eu sou uma pessoa terrivelmente não confrontacional. E quando eu confronto, geralmente dá muito errado. Enfim, você já sabe como pode ajudar o canal. Aqui embaixo, se você estiver usando pelo seu celular, você consegue acessar o YouTube Shop, e comprando qualquer coisa em qualquer uma dessas lojas para você mesmo, você acaba me dando uma pequena comissão, que é muito legal. Você também pode entrar para o Clube dos Cowboys através de menos de R$5 para ter acesso aos vídeos antecipadamente, grupo no Discord e lives extra. Você também ganha desconto nas commissions. E você pode pedir commissions, meus commissions estão abertas, é só vir no meu Instagram e pedir o que você quer. Você pode encontrar
os links de todas as minhas redes e instruções para as commissions aqui no meu Linktree na descrição do vídeo. Agora vamos pro comentário da semana. Comentário da semana. Pedro PV7GW disse: Cemitérios são sinistros. E Samael Dias 4358 respondeu: Que nada, eles são quietos e sempre tem uma brisa refrescante. Guys, não sei se vocês sabem, mas eu já tive uma fase emo fortíssima e eu sempre fui meio melancólico, meio vandinho das ideias. Então eu asmava ir no cemitério, principalmente com meu pai, dar uma volta, ver os coisas, ver os anjos, não sei o quê. Mas recentemente eu tô muito paranoico. Eu mal saio de casa com medo de morrer. E os cemitérios aqui no sul, não sei se em toda parte, mas aqui no sul, estão se tornando focos de roubo. Eu tenho medo de alguém passar a mão no meu celular. Então, eu amo andar em cemitério, mas eu também tenho medo, mas não pelos motivos sinistros, mas pelos motivos de gente na intenção de roubo mesmo. Então, eu concordo também. Olha como eu sou em cima do muro. Falando nisso, em breve eu gravarei mais um vídeo contando causos da Fazenda. Então, se você tem um caos sobrenatural, alguma loucuradinha que aconteceu, não sei o que, me mande pelo meu Instagram que eu lerei aqui a sua mensagem e vai ser muito legal. Foi isso. Obrigado por me acompanharem e um abraço do seu irmão digital. E não tenho filhos.